Estamos de volta com o Ponto com o News. Hoje a gente conversa com a presidente da CVU, a Comissão do Vestibular Unificado, a professora Maria Raquel Marçal Natali. Professora, seja muito bem-vinda aqui. Bom dia. Bom dia. Professora, o vestibular começa nesse domingo e esse vestibular de inverno é um dos vestibulares sempre muito concorridos, né? Porque me parece que gente, inclusive de regiões que não têm vestibular no meio do ano, pessoas acabam vindo concorrer, tentar o vestibular nesse período, né? Exatamente. É um vestibular que, nesta edição, nós temos 17.505 inscritos, disputando as 1.470 vagas, né? E essas vagas distribuídas nos 68 cursos da UEM. De fato, as inscrições, elas correspondem, nós temos candidatos de 26 estados. 26 estados? 26 estados, né? Fizemos o levantamento. Então, como de se esperar, um número muito grande de pessoas, de candidatos para Maringá e para cidades da região, onde também será aplicado o vestibular. Apesar de uma concorrência tão significativa de gente de diferentes estados, parece que, curiosamente, a maior quantidade de alunos ou de candidatos que são aprovados no vestibular, geralmente são aqui do Paraná, né? Nós temos, na realidade, o Paraná, dentre todos os estados, ele corresponde a 80% de inscritos. Então, naturalmente, que esses 80% acaba sendo refletido na classificação final, não é? Então, os alunos da UEM, eles acabam, em primeiro lugar, eles sendo muito do estado do Paraná, em segundo lugar, São Paulo, né? Principalmente no interior de São Paulo, também temos muitos alunos. E o aluno que é daqui de Maringá também, às vezes, tem uma pequena vantagem em relação aos demais candidatos, porque já, de certa forma, estuda, se prepara conhecendo a dinâmica do vestibular daqui, que é bastante diferente do vestibular da maioria das outras universidades, né? Sim, ele tem algumas características próprias, mas, de modo geral, aquele candidato que persegue um curso, por exemplo, extremamente concorrido... Medicina, por exemplo, Direito, Arquitetura, acaba sendo um candidato que ele faz vestibular em várias instituições, né? Então, de fato, ele acaba tendo um conhecimento aí, uma certa tranquilidade na resolução da prova. Bom, nesse vestibular são mais de 17 mil candidatos, como você mesmo citou, e nós temos nesses candidatos que tipo de perfil do ponto de vista social e econômico? A UEM sempre se preocupa em fazer também esse mapeamento, né? Foi inclusive divulgado recentemente, né, esse perfil socioeconômico, que ele tem uma característica apenas de estimar, né? Quantos viriam da escola pública, né? Então, homens, mulheres, qual é mais ou menos a proporção, né? Então, nós temos alguns dados, esses dados, inclusive, eles ficam à disposição, né, de toda a comunidade, mas nós temos mais inscritos mulheres, né? Nós temos um grande percentual que vem da rede pública também, e como eu falei, ele abrange diferentes locais da região. Bom, no que diz respeito ao vestibular, a cada etapa, a cada vestibular, a UEM tem uma preocupação de tentar revitalizar o vestibular, trazer regras talvez um pouco diferentes, tentar tornar o vestibular, inclusive, mais justo. Para esse vestibular, o que nós temos de novidades? Olha, nós temos uma nova orientação, um novo procedimento que ele, na realidade, considera uma lei federal que foi aprovada no final do ano passado. Então, a lei 13.184 de 2015, ela estabelece que, como primeiro critério de desempate, nós temos a menor renda familiar. Isso é uma lei federal, então, não é uma medida de iniciativa da UEM? Não, é uma lei federal. A UEPG, por exemplo, também já está adotando, que também faz vestibular de inverno, e nós agora também. Então, inclusive a CVU, ela colocou um edital na sua página para que as pessoas tomem o conhecimento, né, tanto da lei, exatamente o que diz essa lei e de que forma esse critério agora ele passa a se tornar o primeiro critério diante dos outros que nós já tínhamos, né? Bom, esse critério tem sido bem recebido, tem trazido algum tipo de polêmica, as pessoas têm procurado vocês por alguma dúvida? Existe uma grande dúvida, por isso que nós estamos orientando bastante, porque muitas vezes o candidato ele não tem conhecimento da renda familiar, de quanto isso corresponde em salários mínimos. Então, existe essa preocupação. Dificuldade mesmo de saber como faz o cálculo. De saber como é que faz o cálculo. Quais são os critérios. Né? Exatamente. Então, nós estamos divulgando e no momento da aplicação da prova, o candidato ele vai preencher, né,
vai dar ciência, então ele vai informar em que faixa salarial ele corresponde à renda familiar. E isso é muito importante, Ronaldo, porque é sério, se houver uma situação de empate, a forma de você realmente garantir a sua vaga é a comprovação daquela informação. Por isso que é importante, no ato da matrícula, vão ser solicitadas a documentação que está sendo construída, vai estar sendo regulamentada. Então, esse candidato ele tem que ter muita certeza do que ele coloca, do que ele informa ali, para que não tenha problemas futuros. É porque ele pode declarar uma coisa, mas na verdade ser outra renda, depois a UEM acaba fazendo a verificação dessa documentação, né? Com certeza. E aí ele pode perder a vaga. Pode perder a vaga, pode perder a vaga. Então, essa classificação, ela é uma classificação que será feita, não é? Existe a condicionante de comprovação de renda, e isso também é algo que está assim, muito claro, e é preciso que os candidatos tenham essa clareza também ao preencher. E parece que, não sei se foi no último vestibular, né, ou no penúltimo, já estava em funcionamento também um aplicativo com informações. Isso. Funcionou bem? Vocês conseguiram aprimorar o sistema? Porque esse tipo de serviço hoje facilita a vida do estudante, do candidato, porque eles estão extremamente antenados, né, nas tecnologias. Né? Desde 2015, quando o analista de sistemas que nós temos lá na CVU, né, o senhor Giancarlo, ele desenvolveu esse sistema. E ele tornou-se aí um elo de comunicação muito grande, né? Os candidatos, de modo geral, né? Todos nós somos muito ligados em internet, em celular, né? Então, o fato de você ter o aplicativo, desse candidato ter o aplicativo, avisa ele de várias coisas. Avisa ele, por exemplo, que ele fez a inscrição, mas ainda não pagou essa inscrição, né? Avisa ele que o local de prova será determinado local. Então, esses tipos de aviso da renda familiar, nós colocamos. No caso da UEM, por exemplo, nós temos um mapa, né, e depois dos locais também das outras universidades, né, que cedem os locais de prova, ele também consegue acessar. No momento que a redação, né, acho que é interessante comentar isso também, as redações desde 2015, elas são digitalizadas. Então, o candidato faz a prova, depois, no processo de correção, a redação é digitalizada para que ele possa ter acesso. Isso, exatamente, porque o candidato ele não sai com o papel da prova, né? Mas após a correção, então quando ele tem acesso à nota da redação, vem junto a imagem da redação. Essa também é a razão que nós pedimos a caneta azul, que é outra novidade, vamos dizer, que nós pedimos para esse processo. Caneta azul que dá uma imagem mais precisa para no nosso recurso ali, né? Então, dentro dessa questão que nós estamos falando a respeito, né, da renda familiar e dessas novidades, né, essas coisas são muito importantes porque o aplicativo ele serve então para aproximar. Inclusive, quando sai a classificação, nós avisamos ao candidato. Ele foi aprovado, isso é legal também. Muito bem, bom, o aplicativo acaba facilitando de fato a vida do candidato. Né? Bom, você citou a questão inclusive da redação, da prova ser digitalizada e tal, isso vai hoje para o aluno. Mas nós temos uma outra questão que envolve inclusive a redação e outras provas, que são os recursos que ocorrem após as provas. Os últimos vestibulares têm trazido um pouco de polêmica nisso, muitas questões sendo alteradas, as notas acabam mudando. O que tem ocorrido nos últimos vestibulares? Por que dessa quantidade, às vezes, de questões que acabam sofrendo algum tipo de alteração? Não, veja bem, dentro do sistema normal de divulgação de questões, divulga-se o gabarito provisório, e aí são só de questões objetivas. E após essa divulgação, existe o período de abertura de recursos, isso sempre aconteceu, né? Depois desse período de abertura de recursos, os recursos são analisados por bancas e a partir daí, se houver a necessidade, muda-se, né? Então, essa questão é uma questão assim, bastante tranquila. Talvez você esteja se referindo que ano passado, no inverno do ano passado, nós tivemos um número mais significativo, né? E isso depois retomou, né? Então, podemos até considerar na época, foi uma questão atípica ali. Agora, com relação ao recurso da redação, né, aí temos até um número pequeno, né, consideravelmente pequeno, porque esses pedidos também eles devem ser fundamentados, né? Então, quando um candidato ele entra com a solicitação de um recurso,
Não é simplesmente, olha, eu acho que eu merecia uma nota melhor, não é assim, né? Existe toda uma planilha, um comando, então ele precisa dizer, olha, eu acho que a minha nota poderia ser essa, porque eu desenvolvi bem o tema, eu fiz isso. Então tem toda uma instrução para que ele faça isso, né? Bom, as provas começam domingo às 8h30 da manhã. Isso, as provas, na realidade, às 8h20 já é permitida a entrada do candidato em sala. Certo. Então, o que nós aconselhamos é que todos os candidatos eles estejam ali pelo menos com 1 hora de antecedência. Até porque o acesso, no caso específico, a quem vai fazer a prova na UEM, no dia de prova é bastante complicado. É complicado, né? A UEM ela é bastante distribuída. Nós temos no entorno ali a questão, inclusive, da Morangueira, que está em reforma ali, né? Tem a questão ali, alguns pontos. Por isso que nós só aconselhamos o quê? Vem um dia antes, né? Vai aos sábados, vá até lá. No caso da UEM, verifique, né, o local de sala. E se ele tiver qualquer dúvida, nós ficamos de plantão o tempo todo, né? A outra coisa que nós podemos falar aqui também é que atrás do manual do candidato, né, todo candidato, quando ele faz a inscrição, ele declara ter lido o manual. Atrás do manual, na última página, nós temos um mapa da UEM. E aquele mapa, ele sinaliza exatamente o bloco e salas da UEM. Em posse do ensalamento, ele consegue também ter essa ajuda. Então, que ele tenha, né, esse cuidado de verificar antes. Isso é muito importante, porque, de fato, 8h20 a sala abre, 8h50 a sala fecha. A partir daí, ninguém não entra mais. Então, esse cuidado os candidatos precisam ter. Bom, e todo ano, todo vestibular, a gente tem os atrasadinhos de plantão, infelizmente. Infelizmente, a gente fica muito triste, mas é o que acontece. É o que acontece mesmo. Professora, foi um prazer recebê-la. Muito obrigado pelas informações. Sucesso em mais esse vestibular. Foi meu. Tá ok, muito obrigada. Nós conversamos um pouco sobre o vestibular da UEM. Falamos aqui sobre esse tema importante. Domingo começam as provas serão no domingo, na segunda, na terça. As provas não são apenas na UEM, são distribuídas em várias unidades de ensino aqui de Maringá e também na região, né, nos campos da universidade. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco retornamos.